Olha lá. Olhando para o seu próprio reflexo, em frente ao espelho do banheiro, Khaled usava apenas uma toalha branca em volta de sua cintura. Assim, o nome do texto é Primeiras Páginas da Ju. Eu não sei exatamente o título, então eu não tenho aqui e eu vou acabar ficando devendo, tá? Ele contraía e soltava ritmicamente seu peitoral bem definido. Não dá pra ver não, né? Eu tô fazendo isso também. Alternando entre um e outro, seguindo o ritmo da batida da música animada que ecoava pelo banheiro. Ele, mais uma vez, passou o pequeno pente pelos brilhantes cabelos castanhos. Os penteados cuidadosamente para não bagunçar seu tão amado topete. Se erguia impecavelmente sobre a cabeça. Depois, Khaled inclinou o rosto levemente. Aqui acho que caberia tirar isso depois aqui. Acho que não vai fazer falta. Khaled inclinou o rosto e levemente para o lado e semicerrou os olhos castanhos, apreciando o ângulo. Era um cara sociável e vaidoso. Gostava de impressionar. Olha, Ju, eu vou te dar um primeiro toque sobre a ordem dos fatores. Você usar os 2 primeiros parágrafos do seu texto para apresentar a aparência... Ó, o Lu foi embora, infelizmente. Eu te amo, tá, filho? Obrigado pelo seu amor e pela sua companhia. Você usa os primeiros 2 parágrafos do seu texto para descrever o personagem. Você traz um elemento importantíssimo, que é ele ser um cara meio de leão, né? Egocêntrico, aparentemente, né? Vaidoso, né? É da hora. Só que sempre é ideal você trazer alguma questão da história logo de cara. Logo de cara, alguma questão, alguma provocação, algum comentário. Que nem o Rony fez hoje lá no Zé dos Pecadores, onde ele falou, né, sobre a questão do padre, que a gente já entendeu de cara, que existe uma provocação da mãe dele para ele ser padre, e ele mesmo não tinha certeza se ele tinha tomado a decisão correta, e tudo isso com pequenas frases, pequenos detalhes. Depois, segundo parágrafo pra frente, eu acho que até podia falar diretamente sobre a aparência dele, sobre essa questão dele ser muito vaidoso e egocêntrico. Mas o primeiro parágrafo, ele é fundamental para alguém decidir se vai continuar lendo o livro ou não. Então pode ser que a pessoa leia isso aqui, a percepção que eu tenho é que a gente vai falar sobre egocentrismo, aparência do cara, sobre o amor próprio dele. Então, pode ser até o tema central do livro. Pode até ser. Mas eu duvido que seja. Sacou? Então acho que cabe colocar alguma provocação relacionada ao plot do livro aqui de cara. Ele saiu do banheiro e entrou direto em seu quarto. Sua roupa o estava esperando em cima da cama. Colocou a habitual jaqueta de couro sintética preta brilhante por cima da camiseta vermelha. Comunista! Usou calça jeans escura, botinas pretas e uma correntinha prateada ao redor do pescoço e nos pulsos, disputando o lugar com seu relógio preto. Eu gosto da forma que ela descreve a aparência, sabe? Não é aquelas formas muito duras e tal, ela tem uma fluidez, a imagem vai se montando aos poucos, tipo, que nem quando o Homem de Ferro monta a armadura. Eu acho legal essas descrições, você vai mostrando uns pedaços, aí vai pulando de um lado pro outro, acho legal. Khaled Hyder, aí eu achei o nome dele ruim, tá? Não vou mentir, achei Khaled Hyder um nome meio bosta. Era um garoto de 19 anos, um jovem fora da lei. Eu acho que aqui não precisa desses... Será que a Ju é português de Portugal? Pode ser, né? Um fora da lei estiloso que vivia na região periférica da cidade de Neon, uma mega cidade de 22 milhões de habitantes, capital do distrito Amaryllis e a cidade mais populosa do país de Garden. Sugestão, se a gente está vivendo num mundo tecnológico assim, o primeiro parágrafo tem que ter algum elemento para a gente já entender de cara que a gente tá falando de um sci-fi ou de uma distopia, talvez, não sei, né? Cyberpunk, não sei. Alguma parada assim. Vivia de artimanhas ilegais para sobreviver, tendo como principal atividade contrabandear mercadorias do mercado negro de Neon. Sempre mantendo-se impecável para onde quer que fosse, ele borrifou o perfume sobre si, procurou diante do espelho que ficava em seu quarto
por defeitos no cabelo impecavelmente penteado. Finalizou usando óculos escuros em formato triangular pequeno. Estavam na moda naquele ano. Aqui podia ser um ponto. Ao sair, pegou sua prancha voadora vermelha e preta, repleta de figurinhas de homens com músculos estrondosos, e caminhou até o lado de fora do apartamento. Ficava em um pequeno e desgastado prédio cinza de 4 andares, rodeado por fios. Aquela questão do número, né? Eu usei umas porcentagens e eu tenho uma vontade de escrever em número, mas eu me segurei. Então eu continuo mantendo a palavra de que eu acho que é melhor, às vezes, a gente tem texto. Mas eu acho que no diálogo em texto é melhor, mas talvez na descrição realmente funcione melhor em número, sabia? Tô pensando sobre isso. O Jorge falou, eu escrevo por hobby e às vezes funciona como uma terapia. Até porque eu estaria lascado se quisesse ser escritor profissional. Mas um dia desses, vou mandar um texto pra você ler. Posso? Por favor, Jorge. Eu imploro quase vocês mandarem texto pra mim, mano. Porque assim, a Ju, a gente tá lendo um texto novo dela e tal, mas é muito comum a gente ter textos das mesmas pessoas quase sempre. Então, por favor, me manda um texto seu, por favor. Ao longe, depois dos velhos prédios cinzentos, cercados por emaranhados de fios e painéis neon, podiam ser vistos os gigantescos e extraordinários prédios e arranha-céus do centro da cidade. Distraído, Caleb se afastou da porta de seu apartamento sem perceber que ela não havia se trancado adequadamente, deixando-a assim, entreaberta. Caleb pulou em sua prancha e automaticamente prendeu seus pés em um rápido clique. Sobre a prancha voou por entre os prédios, uma águia feroz. O rapaz cortava caminho entre eles. À medida... Esse aqui talvez seja coisa de português de Portugal. Calédia do Vale, apostos. Eu não faria não. À medida que se movia velozmente, por todo lado cintilavam feixes de luz neon. Atravessou o centro da cidade, lotado de pessoas andando, em sua maioria trajadas com estilos agressivos e exóticos, comuns à época. Telas flutuantes anunciavam produtos passando a todo instante por entre aquela turba. Eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que pode ser um pouco novo. Mas quando você tá... Hebe? Então tá bom, então eu vou adotar o conselho da tua revisora, tá? Eu vou adotar esse conselho da tua revisora de usar o número normal. Eu vou levar isso em consideração. Obrigado por me trazer esse bagulho, inclusive. Nossa, a Anne falou um bagulho que... Mano, total, mano. Zaun é essas coisas assim, né? Zaun é uma região do LoL. Só que parece que ele descreveu o Piltover, não Zaun. Ó, Zaun é esse lugar tecnológico, mas meio sombrio, sabe? Pobre, e vive abaixo de Piltover, que é uma sociedade mais desenvolvida. Mais desenvolvida não, desculpa. E é mais rica. Vendo que as imagens tem muita coisa de Zaun ainda. As imagens de Piltover, elas são mais claras. Isso aqui é Piltover, isso aqui é Piltover, isso aqui é Piltover. E a Zaun, olha a comparação drástica. Cor, paleta, né? Então, toda essa relação, ela é estabelecida no LoL. E é da hora. Eu adoro essa. Só que, cara, eu tô pegando uma sensaçãozinha muito mais de sci-fi clássico. Sci-fi clássico não. De cyberpunk clássico do que de Zaun ou Piltover. Obrigado? E é isso que eu ia comentar. Eu acho que quando você está trabalhando uma sociedade cyberpunk clássica, alguma coisa que ela já é muito cravada, talvez valha a pena a gente pensar em não dar tanta descrição assim. Porque quando você fala que está vivendo num universo, numa cidade chamada Neon, futurista, a pessoa automaticamente já vai imaginar o universo de cyberpunk, de Blade Runner, entendeu? Essa imagem de Futurama, essa imagem é uma imagem
e ela já é muito forte na mente das pessoas. Então acho que quando você tem um universo que ele é, por exemplo, medieval, vale a pena você explicar que o castelo é feito de pedra? E você pode explicar, não tem problema. Mas você pode só falar castelo e automaticamente a pessoa já vai preencher que ele é de pedra. Se o castelo for de madeira, vale a pena a menção, porque é um diferencial seu. Sacou o que eu tô tentando dizer? Eu acho que pode ser uma coisa a se observar. Óbvio, é uma coisa que eu não vi nenhum estudioso falar, eu que tô falando. Então levem a sério se vocês quiserem, né? A LED voou por cima da grande avenida, por onde carros luxuosos andavam em alta velocidade, se afastando, por fim, da cidade agitada, deixando os prédios para trás e se aproximando da oficina do Jay, que se localizava perto do gigantesco muro que separava a cidade dos distritos do resto do planeta. Interessante. O jovem rapaz desceu da prancha em um pulo e a carregou embaixo do braço. A oficina mecânica era uma construção velha repleta de anúncios antigos grudados em suas paredes e de letreiros neon roxo na fachada com algumas letras apagadas. E aqui acabou. Cara, eu vou ser bem honesto, Ju, tu me perdoa aí se eu machucar algum lugar na sua alma, mas eu acho que esse primeiro capítulo ele parece muito um prólogo. Eu acho que você, como escritora, tomou a decisão errada de onde começar a sua história. Esse capítulo aqui, ele reflete o mundo comum. O mundo comum do personagem. Ele é vaidoso, ele vive nessa cidade neon, que é bem cyberpunk, ele é um trambiqueiro, um bandidinho. Pô, beleza, é o mundo comum dele. Só que você percebe como esse primeiro capítulo ele é meio sem ação. Ele é um capítulo inteiro descritivo. Ele descreve o tempo inteiro. Ele faz um show. Ele faz um show. Só que é um show. É um mostrar ainda muito baseado no contar. Tá ligado? Você tá mostrando algumas coisas. Você coloca movimento em vários momentos, né? É ele penteando o cabelo, é ele olhando no espelho, então tem ação, tem movimento na tua narrativa. Só que são movimentos e são ações que elas não entregam muita coisa interessante. Ele fica ali naquele mundo mais básico da descrição do personagem. Agora, quando a gente vai para essa parte aqui, isso tudo aqui é puro contar, tell, que é o que a gente tem que evitar como escritor fazer com muita frequência e em muito volume. Porque quando você trabalha com o tell, que é o contar, você fica narrando, pro leitor se torna cansativo. Quanto mais você usar a ferramenta de descrição para mostrar as coisas, para contar sobre as coisas e não mostrar elas interagindo entre elas, gerando interações que são interessantes, você acaba perdendo o interesse do leitor, tá ligado? Então acho que você escolheu o momento errado para contar a história. É uma coisa que eu fiz no Corvo Negro, por exemplo. Eu quis contar a história desde o começo dela. E na verdade hoje eu tô contando a história a partir do momento onde tem um break, um crash ali que vai me obrigar a entrar na narrativa, sabe? Então, aqui pra mim é a mesma coisa. O personagem, ele pode interagir e enxergar o mundo em um diálogo, num momento onde ele já tá na oficina do Jay, por exemplo. O fulaninho chegou na oficina do Jay e viu alguma coisa que já explica pro leitor um pouco sobre aquele universo em particular, sobre o que vai ser o plot da narrativa. Ele interage com alguma coisa, ou com alguém, ou com alguma situação, e já diz muito sobre qual é a história que vai ser contada aqui, quem é esse personagem e etc. E aí esse capítulo já tem interações, já tem confronto, conflito, mesmo que seja de mundo comum, né? Apresentando personagens base, universo base, ele vai mostrar pra gente que é um universo cyberpunk. Ele vai mostrar pra gente que o cara é muito vaidoso, ele vai mostrar pra gente que ele é um trambiqueiro. Você consegue fazer isso de forma melhor. Eu gosto muito de trambiqueiro, galera que tem um amor próprio lá em cima, aquele ego inflado. Eu gosto desse tipo de personagem. Acho que é o tipo de personagem que eu mais gosto, inclusive.
mas eu acho que você consegue colocar mais vida aí dentro. Acho que você consegue. Plena convicção que você consegue.